Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e eu queria conversar com vocês hoje uma coisa bastante importante, que é o que vocês precisam se atentar, na verdade todos nós precisamos nos atentar com relação à aquisição de recurso de informática na nossa empresa e especificamente puxado pelo setor de tecnologia. Hoje é 29 de maio de 2022, a gente teve um problema aqui no Recife, a gente teve uma série de problemas com relação a gente desabrigada, casa que caiu, gente que morreu, enfim, não quero falar sobre isso. Mas tudo isso remete a desastre natural ou algum problema na sua infraestrutura, na sua cidade. E o que é que isso tem a ver com o nosso trabalho? O que é que isso tem a ver com o serviço do setor tecnologia para a empresa? Há 5, 10 anos atrás, a gente comprava, muita gente compra muito ainda, máquinas montadas. Então, entrou um novo colaborador, CPU, monitor, teclado, mouse. Entrou um novo gestor, notebook. Entrou um novo colaborador, CPU, teclado, mouse e monitor. Bom, o que é que acontece com tudo isso? Além de uma máquina física ali, um desktop padrão, ele demandar mais suporte, é natural que ele demande mais suporte, porque são mais componentes integrados que podem vir a dar problema. Então é muito mais comum você ter problema numa máquina com relação à memória, a problema de limpeza, processador, a problema na fonte. Então tem uma série de problemas ali num desktop padrão que vai elevar o número de chamados do seu setor. Quando é notebook, ele vai ter ali um número de chamados reduzido. É notório que isso acontece. É claro que a gente ainda tem um fator usuário. O usuário ele vai ser usuário em qualquer lugar, seja com notebook, seja com desktop, seja com celular, ele vai ser usuário, ele vai arrumar problema. Enfim, não quero me estressar com o usuário aqui, mas a verdade é que o fato de ter um notebook para um colaborador, ele vai demandar um suporte menor, ele vai demandar um espaço de mesa menor, ele vai migrar nossa infraestrutura de comunicação ali, basicamente para uma rede Wi-Fi corporativa com alta performance, tá? Então não adianta colocar um zapzinho, um michuruca lá na rede e querer que não dê problema, então você tem que ter uma rede Wi-Fi de alta qualidade. A gente vai falar mais para frente sobre isso, mas é fato que eu vou reduzir inclusive o meu cabeamento no primeiro momento. É claro que eu devo ter em alguns setores importantes cabeamento de rede, então, por exemplo, setor de faturamento, é importante que eu tenha ali, mesmo que seja notebook, um cabo de rede em cada notebook para que eu tenha ali uma segurança a mais para não ficar sem faturar. É importante que eu não fique sem faturar, porque se eu ficar sem faturar, eu perco salário. Então é importante que eu tenha faturamento, porque faturamento vai levar o pagamento das contas da empresa e os salários dos colaboradores. Então ninguém quer ter problema com falta de salário, logo a gente tem que pensar na criticidade de alguns setores. Mas num momento como esse, como crise, como um problema na cidade, como está acontecendo aqui no Recife, como uma pandemia que aconteceu, o que é que acontece? Os colaboradores, eles tendem a não ter como trabalhar. Então, isso pode gerar uma série de problemas para a empresa, e não só para a empresa, para os próprios funcionários. Uma vez que eles não desempenham o seu papel, a empresa pode vir a fazer um movimento brusco e um tanto quanto injusto, sim, é verdade, mas algumas pessoas podem vir a perder o seu emprego quando a empresa quer reduzir ali o seu custo naquele momento por não saber o que vai acontecer. Então aí é que entra o nosso papel. Enquanto setor tecnologia, enquanto setor que mantém as informações e sabe sobre tecnologia e como aplicar na empresa, a gente precisa pensar algumas coisas aí. Bom, a primeira delas é, nem todos os nossos servidores têm que estar localmente na nossa empresa. Então, vocês precisam fazer essa análise. Então, parte dos nossos serviços podem rodar na nuvem? Sim. Devem rodar na nuvem? É outra questão. É um papo para outro vídeo aqui. Mas, essencialmente, se você quer manter a alta disponibilidade da sua empresa, se a sua empresa não quer ficar parada no momento de crise, no momento de desastre natural, no momento de qualquer problema que inviabilize o colaborador a chegar na empresa, você precisa aí prover algumas coisas para que você tenha alta disponibilidade no seu ambiente. Caio, eu não quero levar para a nuvem, então contrate mais 2 internets dedicadas, vindas de lugares diferentes, tá? Não adianta você vir com 2 links dedicados de empresas diferentes passando pelo mesmo poste. Então, uma das coisas que você pode fazer é falar com a empresa para garantir que esse cabeamento de fibra venha por outro local. E também você pode ter uma internet via satélite aí, que é outro ponto, agora se torna muito mais possível ali com uma Starlink, por exemplo, mas você pode também ter alguns servidores na nuvem. Então, os servidores principais vão estar na nuvem privada ou numa filial. Uma filial também pode ser caracterizada como uma nuvem, porque ela está fora do seu data center, digamos assim. É claro que são conceitos diferentes, você não vai ter ali toda a segurança,
toda a alta performance de um data center em cloud, de serviços que provém, como Microsoft, como Amazon, como OVH e como tantas outras que nós temos aí no mercado, mas já é alguma coisa. Então, o primeiro ponto de vista é, parte dos seus serviços precisam ir para a nuvem para que você tenha uma alta disponibilidade, para que você tenha uma conexão, independente do lugar onde você esteja, você tenha uma conexão entre o colaborador e o seu serviço. O segundo ponto é, se o colaborador não tem um equipamento onde ele consiga levar para casa e continuar o seu trabalho de onde ele estiver, você também não fez grandes coisas. Por quê? Porque se o colaborador tiver que usar o computador dele pessoal, de casa, para trabalhar, você, enquanto setor de tecnologia, vai ter que desprender um tempo para poder instalar VPN, instalar antivírus, fazer análise do computador, fazer análise de performance, preparar os arquivos de rede para que ele consiga acessar. Então, perceba que você vai demandar muito mais tempo. O terceiro ponto é com relação ao controle de acessos. Então, não adianta deixar os acessos todos liberados 24/7. Se sua empresa funciona das 7 às 18, o que você pode fazer é bloquear os acessos externos antes das 7 e depois das 18, salvo uma análise que tem que fazer com cada setor, com o gestor de cada setor, para saber se alguma pessoa precisa de um acesso num horário diferenciado, uma vez que alguns setores tendem a trabalhar melhor em outros horários, então você precisa analisar para colocar aquelas pessoas com acesso fora daquele horário específico. Então faça essa análise para que você não coloque todo mundo no mesmo pacote e que você tenha um problema. Mas aí, Caio, é muito mais caro eu comprar um notebook do que eu comprar um desktop? Às vezes não. Então, se você analisar, você vai ter máquinas boas, seja desktop, seja notebook, entre 2.700 e 3.700. Então, máquinas compatíveis com o trabalho administrativo, onde você já vai ter monitor e teclado e mouse. Emergencialmente, ele não precisa de mais nada, ele só precisa ali do seu notebook e o seu carregador. E ele vai conseguir trabalhar de casa e sem falar que já vai estar no padrão corporativo. Aquela máquina que o colaborador está levando para casa porque vai ter algum problema na semana que vem ou vai ter algum problema no próximo dia e que ele não vai conseguir chegar na empresa, ele vai conseguir usar normalmente, porque aquela máquina já está pronta pelo setor de TI para que funcione. Ela já tem pasta de rede, ela já vai ter VPN, ela já vai ter antivírus, ela já vai ter um controle de acesso, ela já vai ter permissões e bloqueios para determinadas situações. Então aquele colaborador está pronto para trabalhar, independente de onde ele esteja. Então, no ambiente, quando a gente teve aí uma pandemia com 2 anos, quase 3 anos aí de muitas empresas de home office, muitas coisas precisaram ser replanejadas e remanejadas. O notebook é uma delas. Então, analise no ambiente de vocês se na hora de aquisição de equipamentos não é mais importante você fazer esse movimento para que você tenha um padrão no seu ambiente e quando você tiver qualquer emergência, você consiga prover conexão independente de onde o colaborador esteja, tá? Lembre-se, você é pago para resolver problemas e prover soluções. Se você não fizer nenhuma dessas duas coisas, você vai ter problema. Então, apenas uma dica: verifique o tipo do equipamento que você também vai comprar, para que você não fique defasado há muito tempo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Dúvidas, sugestões, comentários, deixe aqui embaixo. Aqui embaixo também está o link do meu Instagram. Me siga para mais informações. E aqui embaixo também, pessoal, tem alguns cursos onde eu mantenho um projeto vivo e também alguns no qual eu sou afiliado e indico esses cursos abaixo, tá, pessoal? Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau.